Semana passada, o Senhor colocou no meu coração para repartir com a igreja o legado que um homem deixa, no sentido de, ainda que seja uma botija de azeite, o Senhor usa aquele pouco que ele deixou e promove uma transformação que traz um livramento no tempo das necessidades. Quantos lembram disso? Todos, amém. Obrigado, queridos, vocês estão ligados. Hoje eu quero repartir uma palavra que tem a ver com a postura de um homem de Deus, a despeito de ter os seus pais e vivido num ambiente deplorável, mas ele não se determinou caminhar por essas abominações, mas resolveu virar uma chave na sua vida e se tornar um homem de Deus. Quantos querem isso para a sua vida? Então quero que você acompanhe comigo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amanhã, líderes e obreiros, amanhã nós temos uma reunião importante para nós vermos o material que recebemos em Beltrão. Então reserve essa data para amanhã. Nós vamos ter que entrar em contato com a Gláucia para preparar os quitutes para nós, para amanhã, ô glória. E dia 16, você precisa também reservar esse tempo para aprender um pouco mais sobre aquilo que a pastora Nair falou aqui, no sentido de eu ter entendimento. Aí ali você lembrava, ela falou, você tem o carro, você tem que liberar para abençoar as outras pessoas. E aí ali você lembrou que tanto eu como ela, né, e a família Forcellini, nós liberamos as nossas conduções para levar pessoas para uma viagem internacional. Foram para a Argentina, para Puerto Iguaçu, e depois pegaram o avião e foram para vacaciones. Muito bem. Então, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 ao versículo 8. Ele vai projetar aqui, mas escute o que eu vou te dizer. Já vou te dar um spoiler para a semana que vem do que vai ser ministrado. Muitas vezes nós nos sentimos confortáveis. Tem a leitura da palavra aqui. Eu tenho o celular. E o celular não é para você acessar outra coisa aqui na igreja, a não ser a palavra de Deus. Como está aqui, você não precisa acessar. Mas em razão disso, o povo tem abandonado a Bíblia, vocês perceberam? Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta a Bíblia. Está vendo? Gente, para nós abandonar o dono da Bíblia é um pulinho. Nós temos que pensar nisso. Amanhã nós vamos ter essa reunião com os líderes, e graças a Deus que esse material está vindo em boa hora, porque eu estive vendo e revendo e relendo, passei um tempo até para eu conseguir decifrar tudo o que precisa ser liberado para a igreja, no sentido de aguçar o nosso desejo para a palavra de Deus. Por quê, amados? Porque a grande maioria dos crentes passam a maior parte do tempo nesse negócio, e não é na Bíblia. É no Facebook, é nas demais, é no Instagram, é em todas as coisas que tem aqui à disposição nessa telinha. Antigamente, para nós acessar alguma coisa, nós tínhamos que parar um tempo, ou ligar o computador, esperar a máquina resolver, e aí a gente, não vou, mas devo ir para a Bíblia. Porém, nós temos sido abduzidos para esse lugar. Temos sido levados para esse lugar. E aí, se eu perguntar, quem aqui leu um trecho assim tão significativo da Bíblia, talvez nós passemos vergonha. Sabe por quê, amados? Porque isso aqui tem roubado o tempo da humanidade. E cada vez mais nós vamos nos afastando do dono da Bíblia. E vai chegar um tempo em que algumas pessoas vão dizer, mas eu já conheço demais, eu já li a Bíblia várias vezes,
é igual aquele que não precisa mais saber sobre casamento, não precisa mais saber sobre cuidar dos filhos, não precisa mais saber sobre finanças, não precisa mais saber sobre alimentação, não precisa mais saber sobre o seu cuidado físico, não precisa, daqui a pouco o Senhor vai buscar a igreja, ele não precisa ir junto. Diga isso, diga, é um perigo. Amém. Não lembro, só para dar esse spoiler aí, porque amanhã nós vamos falar sobre isso, e a pastora Alice sentiu no coração de repartir, dar uma reforçada nisso com todo o carinho, para desafiar eu e você a termos esse relacionamento com o Pai, através da sua palavra. Capítulo 32, então, acompanhe comigo, você que não trouxe sua Bíblia, se você trouxe, 2 Crônicas é bem fácil de achar, gente, é perto de 1 Crônicas, quantos entenderam? Todos? Depois dessas coisas, diga depois, diga dessas coisas, diga e desta fidelidade. Essa vai ser a tônica da ministração. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles ajudaram. Assim, muito o povo se ajuntou e taparam as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Miló, na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Pois pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que tudo que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Deixa eu contextualizar um pouco antes de entrar propriamente na ministração, lembrando que o rei anterior a Ezequias era o seu pai, cujo nome chamava-se Acás. Aliás, acabei não passando para ele esse texto, mas se ele for rapidinho, ele encontra lá para nós, 2 Crônicas 28, 24 e 25, só para vocês terem uma ideia, como o rei anterior de Ezequias, seu pai, agiu de forma contrária ao que Deus determinou. Ele encontrou lá. Então veja o que Acás fez. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus dos seus pais. Vejam, nesse contexto é que o rei Ezequias estava assumindo o reinado de Jerusalém, porque o seu pai havia morrido, mas ele tinha feito toda essa atrocidade. Então Ezequias, logo que ele assumiu, qual foi a postura dele? E essa tem que ser a minha e a tua postura, quando nós nos deparamos com situações pelas quais nós passamos, ou nós esmurecemos e nos entregamos, ou então vamos fazer como ele fez. Ele decidiu, antes de tudo, reparar as abominações que o seu pai tinha acometido. Quero deixar esse trecho da palavra de Deus para você ver em casa. Posterior, quem sabe no outro culto,
eu vou ministrar como o Senhor trouxe livramento para Ezequias naqueles dias em que o rei Senaqueribe tentou invadir Jerusalém. Mas do capítulo 29 a 31, nós estamos lendo o 32. O trecho da palavra que eu estou ministrando é o 32. Do 29 ao 31, Ezequias começou a fazer os reparos. Primeira coisa que ele fez, ele reabriu o templo. Porque o seu pai, nas abominações, fechou a casa de Deus. Segunda coisa que ele fez, ele quebrou os postes ídolos que o seu pai ergueu dentro da casa, ou em volta, ou nos montes. Terceira coisa que ele fez, ele retirou a imundícia que o seu pai tinha acometido dentro do templo. Quarta coisa, ele purificou o templo. Quinta coisa, ele restituiu a Páscoa. E a própria ascensão, a subida a Jerusalém, o ascender a Jerusalém, ele acabou naqueles dias suprimindo. Então, o rei Ezequias teve que novamente restituir a Páscoa. Ele reconduziu os sacerdotes aos seus lugares no templo. E o sétimo, ele estabeleceu os turnos dos levitas. Oitavo e a última coisa que eu vou falar, ele ordenou a prática dos dízimos e as ofertas. Até isso o seu pai tinha terminado. Esses são apenas alguns reparos que o rei Ezequias fez. Se você for ler desse capítulo 29 a 31, você vai perceber que tem muito mais coisas que Acás tinha acometido naqueles dias que ele se tornou rei. Pastor, por que você está falando essas coisas que eu nunca ouvi, eu nunca sei? Porque você não leu a Bíblia. Porque se você ler, você saberia quem era o rei Ezequias. Você saberia quem é Acás. Você saberia quem é Senaqueribe. Você teria. Então, eu estou novamente aguçando o teu coração no sentido de nós lermos a palavra. Ontem, no concurso que nós tivemos aqui, perguntas simples, muitas pessoas não sabiam responder. Isso demanda do quê, queridos? Claro que eram perguntas feitas rapidamente, não tinha muito tempo para pensar, mas todos nós temos que ter a palavra na nossa boca e no nosso coração. Porque a Bíblia, o Senhor recomenda, medita na palavra de dia e de noite, para fazer cumprir tudo o que nela está escrito. Então fará prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Esse é o desejo que o Senhor tem para cada um de nós. Tem isso descrito nos Salmos e tem isso descrito também no livro de Josué. Então, quero dizer assim, por essa razão é que o capítulo 32 que eu acabei de ler, ele inicia dizendo, depois dessas coisas, depois dessa fidelidade, qual coisas e qual fidelidade? Essas atitudes que o rei Ezequias teve, de reabrir o templo, de arrebentar com os postes ídolos, de restituir a Páscoa novamente, de restituir os dízimos e ofertas, de tirar a imundícia do templo. Então, ele vai vendo todas essas coisas. Agora, ouça, queridos, isso que é muito importante, talvez isso seja uma das chaves que eu quero que você guarde no teu coração nessa noite. Por mais que um filho tenha crescido num lar de um pai perverso, ou de um ambiente cheio de promiscuidade, ele não precisa repetir, ele não precisa perpetuar, ele não precisa reproduzir essas coisas que ele viu nesse lugar. Como fez o rei Ezequias, ele não precisa se culpar. Eu tive um pai que não foi um pai amoroso, eu tive um pai que não foi um pai honesto, eu tive um pai que não foi um pai fiel, eu tive um pai que não foi uma série de coisas nesse estilo. Eu não preciso repetir essas coisas ou perpetuar, eu preciso decidir a construir uma história como ele fez em retidão perante o Senhor. Amém, queridos? Diga, eu preciso. Diga, ter a minha história
Diga, de retidão perante o Senhor. Então esse é um recado para nós que somos filhos e para os filhos que olham para nós. Tem coisas que por onde nós andamos, eu tenho situações a nível ministerial que eu aprendi muito, eu cresci muito, mas também eu vi coisas que eu não devo repetir. Coisas que eram erradas que eu não devo fazer. A forma como tratar das pessoas, que eu não devo tomar essas atitudes. Então o Senhor tem me guardado nesse sentido. Teria tudo para repetir, para reproduzir, mas eu preciso construir, diga, eu preciso construir, diga, a minha história diante do Senhor. Então a Bíblia diz, e depois dessas coisas, depois dessa fidelidade, houve uma calmaria? Não. Aqui o texto diz que veio Senaqueribe, rei da Síria. Quem era Senaqueribe, o rei da Síria? Um rei perverso, sanguinário, que mutilava os seus cativos. A história diz que esse rei, quando ele prendia os seus cativos, ele arrancava as suas orelhas, ele cortava o nariz dos seus cativos. Tamanha a perversidade desse indivíduo. Então eu posso dizer assim, que era o próprio cão, ou a personificação de Satanás. Com quem o rei Ezequias estava lidando? Com um indivíduo desse estilo. Alguém que, conforme descrito em Lucas, aliás, em João 10:10, que veio para matar, roubar e destruir. Deixa eu dizer para você assim, com quem a igreja acha que nós estamos lidando nesses dias? Em todas as esferas do mundo, em todas as esferas do governo a nível nacional, com quem nós estamos lidando nesses dias? Com os Senaqueribes, com os reis da Síria, com aquele que tem se levantado para matar, roubar e destruir, com aquele que não tem uma visão de compaixão e de amor pelas pessoas, aquele que luta em defesa própria, aquele que está preocupado em ter acesso a outros países e vai lutar para que essas sanções sejam derrubadas, mas não está preocupado com a nação. E aí às vezes nós pensamos assim, essa visão, esse ataque é contra a nação, não tem a ver comigo. Claro que tem, queridos. Nós estamos no mesmo barco, né, Flavinho? Quando essa situação se agravar, vai agravar na minha casa, vai agravar no meu relacionamento matrimonial, vai agravar no cuidado dos meus filhos, vai agravar no cuidado dos nossos filhos na escola. São Senaqueribes que estão se levantando nesses dias. Mas o que me chama a atenção é que depois de todas essas medidas corretas que o rei Ezequias teve, a Bíblia diz, depois desta fidelidade, o inimigo veio ainda assim incomodar. Às vezes nós pensamos assim, mas eu faço tudo certo, eu sou um dizimista fiel, viu, pastora Nair? Você vai e fala e tal, mas eu sou, glória a Deus por isso. Eu sou um bom marido, sou uma esposa por excelente, eu sou um bom administrador, faço uma gestão correta de tudo que chega nas minhas mãos, sou responsável pelos meus filhos, cuido dos meus relacionamentos, não frequento ambientes promíscuos, mas mesmo assim, não pense que os Senaqueribes não estão à nossa volta. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que fica ao nosso derredor. Então nós temos que nos manter e continuar vigilantes. A verdade é, depois de ele ter feito todos esses reparos, se levanta Senaqueribe e vem contra Jerusalém com um exército 10 vezes maior. Não sei precisar bem a quantidade, mas é mais ou menos isso. Vamos calcular umas 10 vezes maior do que o exército de Jerusalém. E essa é uma história para nós vermos lá para frente, como o Senhor deu vitória. Mas o que eu quero dizer é que depois de feito tudo isso, o inimigo ainda vem incomodar. Parece um contrassenso, mas Senhor, eu fiz tudo certo. E agora eu estou me deparando com uma situação horrível, lidando contra um sanguinário. Alguém que vem atacar o povo de Deus e mutilá-los.
A verdade é, queridos, que o inimigo, ele procura não incomodar as pessoas passivas. Senaqueribe provocou ele. Senaqueribe foi lá e consertou as coisas. Aliás, desculpe, Ezequias consertou as coisas. Ezequias foi fiel. Ezequias se comprometeu. Ezequias virou a chave. Ele não se importou com o que o seu pai fez. Ele foi e fez o que era correto. Então, ele não ficou passivo, ele não ficou acomodado, ele não ficou alienado, ele não se tornou uma pessoa desconectada, ele não se tornou uma pessoa descomprometida, ele se comprometeu com o reino, ele se comprometeu com a nação de Israel, ele se comprometeu com Jerusalém. Nesses dias que nós temos orado pelo Brasil, significa dizer que eu e você somos um Ezequias nesses dias que estamos clamando pela nossa nação, amém, queridos? Nós somos um rei que está cuidando da nossa casa, nós somos sacerdotes que estamos cuidando das coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós não nos acomodamos, por quê? Porque o acomodado, o inimigo não vai se preocupar com ele. Se você está enfrentando lutas nesses dias, e nós vamos orar no final do culto, é porque você está incomodando Senaqueribes nesses dias. É porque você está incomodando o reino das trevas nesses dias. É porque você está dando uma resposta do chamado de Deus para a sua vida. Tem pessoas para resgatar na tua casa, nos teus familiares. Tem pessoas para resgatar, quem sabe, os teus filhos. Tem casamentos para serem resgatados. Tem áreas financeiras para serem resgatadas. Queridos, quando nós nos comprometemos, nós estamos chamando aquele que é o dono de todas as coisas para estar do nosso lado. Quantos creem nisso? Dê um aplauso a esse Deus que é poderoso. Então entenda assim, Senaqueribe, ele se incomoda com os que andam em retidão, com os que oram, com os que jejuam, com os que leem a Bíblia, com os que estão preocupados com os seus filhos, com os que estão preocupados com os seus relacionamentos matrimoniais, com os que estão preocupados com os seus negócios, como vai a igreja na terra. Com esses, o inimigo busca incomodar. Ele busca incomodar os que dão frutos, os quebrantados, aqueles que são fiéis. Aqueles que não arredam o pé a despeito das dificuldades, aqueles que são comprometidos em todo o tempo. Então Senaqueribe, ele procura atacar esses. O texto diz que Ezequias, então, a Bíblia comenta aqui que ele mobiliza a sua liderança e todo o povo. Isso fala de unidade, diga unidade. Então quando tem um chamado a nível nacional, quando tem um chamado de Deus para o seu coração, quando nos mobilizamos como igreja, isso fala de unidade. Na quarta-feira que nós estivemos orando foi muito especial, os que puderam vir aqui, foi muito abençoador, nós levantarmos um clamor pela nação, e em todo o Brasil, vários lugares estavam, nós fizemos a nossa parte. Os que não vieram foram bem representados pelos que vieram. Então foi algo que certamente nós estamos incomodando o inimigo. Mas eu não quero me sentir bem em acordo com o inimigo. Eu quero às vezes me sentir desconfortável, mas saber que eu não estou fazendo acordo com o inimigo. Eu não estou abrindo espaço para Senaqueribe entrar na minha casa. Eu não estou abrindo espaço para o meu coração ser afetado por esses que intentam contra nós. Então, a Bíblia comenta aqui que juntos eles taparam as fontes, o ribeiro, e canalizaram um duto para dentro da cidade. Ou seja, como eles disseram, o inimigo virá nesse lugar. Então nós vamos tapar essas fontes, nós vamos tapar o ribeiro e vamos puxar um duto para dentro da cidade. E foi isso que eles fizeram, para que vindo o inimigo, ele não tivesse com que abastecer, com que se fortalecer, antes ele fosse enfraquecido e desistisse. Ora, quando o inimigo intenta contra uma pessoa que é fiel,
Quando o inimigo intenta contra uma pessoa que é consagrada, uma pessoa que é comprometida, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua, uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa entregue nas mãos de Deus, ele é enfraquecido contra as nossas vidas. Amém, queridos? Então se mantenha assim como rei Ezequias. Junte o povo da tua casa. Se junte ao corpo de Cristo, que é a igreja, essa família abençoada. E tape as fontes, tape o ribeiro, faça um duto para dentro da sua casa, para que quando o inimigo chegar, ele não possa se abastecer daquilo que te pertence. Senão ele vai comendo, ele vai tomando, ele vai sugando, e quem vai sendo enfraquecido são aqueles que permitem que ele faça essas coisas. Então, fontes, escute isso, fala de espaços nas nossas vidas que nós devemos tapar. Eu tenho que encontrar, eu tenho que discernir em Deus, eu tenho que buscar em Deus quais são os espaços que eu estou dando para o inimigo se aproximar da minha vida, para o inimigo se aproximar da minha família, para o inimigo se aproximar dos meus negócios. Que espaço eu preciso tapar para que ele não se apodere, para que ele não venha sugar, para que ele não venha saciar a sua sede em mim, na minha vida ou na igreja? Nós temos orado pelos casais, nós temos orado pelos adolescentes, nós temos orado pelo Joade, nós temos orado pela igreja, para que as fontes sejam tapadas. Quando é tapadas, queridos, é cuidada. É não permitir que o inimigo ache espaço e se aproprie daquilo que o Senhor tem dado para nós, para que o inimigo não se sinta fortalecido e também não contamine e nem fique à vontade próximo de nós. Porque quando o inimigo chega próximo e nós permitimos que ele beba daquilo que nós estamos bebendo, a água se torna contaminada. Quando nós permitimos que ele coloque o dedo no nosso relacionamento em casa, nas coisas que nós desenvolvemos, nas coisas que nós projetamos, nas coisas que nós sonhamos, nas coisas dos nossos relacionamentos, ele acaba contaminando. Tem relacionamentos quebrados. Relacionamentos, eu não estou falando da igreja, eu estou falando de uma forma generalizada. Tem muitos relacionamentos quebrados. Tem muitos negócios quebrados. Tem muitos corações quebrados. Tem muitas pessoas enfermas emocionalmente, porque permitiu que o inimigo viesse se abastecer das suas fontes, viesse chegar nos ribeiros que o Senhor tem liberado sobre o seu povo, e aí ele tem contaminado. A Bíblia diz também que Ezequias naqueles dias, eu quero trazer isso para vocês entender, trazer esse entendimento para dentro da sua casa, que ele levantou, os muros foram restaurados e as brechas foram tapadas. Tem espaços que o inimigo entra. Se eu consigo tapar as brechas, ele sequer vai enxergar para o lado de dentro onde eu me encontro, porque tem uma redoma liberada pelo Senhor, mas isso começa a partir da minha iniciativa. Deus não vai levantar um muro em volta da nossa casa no nível de proteção, se nós não o pedirmos, se nós não entrarmos em acordo com Ele, se nós não andarmos em retidão, em santidade, em fidelidade, em comprometimento, tudo isso que eu acabei de falar, que foi que Ezequias fez naqueles dias, se nós não repararmos as brechas. Então, ele diz que o muro foi restaurado, as brechas foram tapadas e torres em cima desses muros foram levantados. O que significa uma torre? É o lugar de vigia. E vigia fala de oração. É de onde nós enxergamos de longe o inimigo se mobilizando contra a minha casa, contra os meus filhos, contra os meus negócios, contra a igreja, contra a nossa cidade, contra a nossa nação. Esses dias nós fomos tomados por uns tufões de ventos, e aí eu estava lembrando, Senhor, nós temos orado pela nossa cidade, não permita que aconteça
uma revolta a nível de natureza que venha trazer estragos sobre a nossa cidade. Mas nas cidades vizinhas aí, nós ficamos sabendo que houve estragos significativos. Em outras palavras, a minha oração é: estou na torre de vigia, eu estou me antevendo à ação do inimigo, um temporal está se armando, eu tenho que me colocar na brecha, eu tenho que subir para a torre, eu tenho que levantar as minhas mãos e clamar ao Senhor. Queridos, quando vocês oram pelos pastores, vocês tomam a postura de Arão e Hur, que sustentam os braços daquele que é o líder, porque quando Moisés levantava as mãos e liberava para que Josué atacasse os amalequitas, então ele tinha vitória. Porém, quando as mãos cansavam e abaixavam, os amalequitas prevaleciam contra o exército de Israel. Então Arão e Hur se propuseram a sustentar os braços de Moisés naqueles dias. Quantos têm orado pelo pastor e pelas pastoras? Levanta a mão, não precisa. Você tem feito isso? Isso é a torre de vigia. Não permita que os amalequitas avancem contra o exército do Senhor. Seja desses que vai sustentar os braços de Moisés. E a Bíblia ainda diz que nesse trecho, que outro muro foi construído em volta daquele que foi consertado. Ou seja, como se levantasse um cinturão em volta do que já havia sido levantado. Isso fala de prudência. Isso fala de cuidado, de precaução. Eu sei, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho ido à igreja, eu frequento uma célula, eu vou no estudo de casais, eu vou participar do momento das finanças, eu vou participar da escola de crescimento bíblico da FUV, eu vou estar com os idosos, em todas essas coisas. Mas, queridos, sempre tem algo mais para nós fazermos. Sempre tem algo mais. Não nos acomodemos. Depois de ter vencido tudo, a palavra de Deus diz: mantenha-se inabalável, mantenha-se atento. Então fala de precaução. Agora escute isso, ele não só tapou as fontes, reparou as brechas, levantou torres, fez uma muralha extra. A Bíblia também diz que ele fez armas e escudos em abundância. Diga armas e escudos, diga em abundância. Não significa dizer que ele montou um material bélico, que ele tinha todo tipo de armamento. Significa dizer nesses dias, queridos, que eu e você devemos estar revestidos daquilo que se encontra em Efésios capítulo 6. Quantos sabem o que está escrito em Efésios capítulo 6 a respeito disso? Poucos. Porque nós precisamos ler a Bíblia. Ah, mas pastor, como é que eu vou adivinhar o que você está falando? Tem razão, eu vou falar para você. Efésios capítulo 6 diz assim: tome toda a armadura de Deus, cinja-se com a armadura, aliás, cinja-se com a verdade, vista a couraça da justiça, calce os pés com a preparação do evangelho da paz, embrace o escudo da fé, tome o capacete da salvação, empunhe a espada do Espírito. O que é isso, queridos? É mais que um arsenal bélico, isso é uma proteção em abundância. Como que você vai ser alvejado? Como que vão atacar as suas fontes? Como que vão se apropriar da sua casa? Como que vão apropriar-se dos teus negócios quando enxergam você com todo esse tipo de proteção, com todo esse tipo de armamento? Ontem eu pedi aqui uma das perguntas sobre um dos personagens bíblicos que desfilou aqui, cujo nome é o rei Davi. A pergunta foi: qual a armadura que o rei Davi usou para ir contra Golias? Qual foi? A grande maioria diz que nenhuma. Ele foi com a armadura de Deus. Ele foi com o que está escrito aqui em Efésios 6. Ele diz: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor
dos exércitos. Então, ele não tomou a armadura de Saul. Por quê? Porque ele estava revestido com todo o armamento de Efésios 6, que é o que o Senhor quer liberar sobre o seu povo nesses dias. Então Ezequias, ele estava consciente dessas coisas, ele tomou as medidas corretas em conexão com os céus, ouvindo Deus. Diga, eu preciso ouvir o Senhor. E quando ele ouviu o Senhor, a Bíblia diz também nesse texto que ele reuniu os oficiais e todo o povo, e lhes falou ao coração. Ele reuniu os oficiais e todo o povo, e lhes falou ao coração. Nessa noite, essa palavra precisa falar ao seu coração. O Senhor precisa falar ao seu coração. Então eu quero que você veja aqui o versículo 7, pode colocar lá para nós? Diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Quantos há conosco? Quantos há conosco? Quem é esse que está conosco? Diga o Senhor dos Exércitos. Diga Jesus Cristo. Diga o Senhor. Diga o Espírito Santo. É comigo. Diga o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está comigo. Então essa é praticamente uma conexão daquilo que já aconteceu nos dias de Josué, capítulo 1, versículo 9, que ele vai colocar lá para nós, que ele diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como o Senhor será conosco? Como o Senhor estará junto conosco onde quer que nós andemos? Se efetivamente eu estiver revestido de toda a armadura de Deus. Porque é Ele próprio que veste, é Ele próprio que me cobre, é Ele próprio que me protege, é Ele próprio que guarda a minha mente e o meu coração. Ele é o próprio capacete da salvação em mim. Ele é a couraça da justiça. Ele é o escudo da fé. Ele é a preparação dos meus pés, o evangelho da preparação dos meus pés. Ele é a espada do Espírito. Então é Ele mesmo andando conosco. E quando nós olhamos para o versículo 8, ele diz: com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, queridos? Nós precisamos nos animar no Senhor. Como eu vou me animar no Senhor? É evidente que se eu estiver cheio da sua presença. Eu quero também lembrar que isso aqui tem a ver com uma conexão quando Samaria foi sitiada. Samaria estava cercada pelo exército inimigo, e lá estava Eliseu e Geazi. E do capítulo 6, do versículo 15 ao 17 de 2 Reis, diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então o seu moço diz: ai meu Deus, que faremos? Versículo 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando eu estou cheio da presença do Senhor, não significa dizer que os sinaqueribes não vão se levantar. Não significa dizer que as notícias ruins não vão tentar me abalar. Mas significa dizer
que eu preciso estar numa conexão tão grande com o Senhor, para que meus olhos espirituais se abram, e eu possa me apropriar da vitória, mesmo diante das dificuldades. Amém, queridos? Porque muitos crentes, muitas pessoas têm desanimado e retrocedido? Porque não têm a visão bíblica. Concluindo sobre o que eu falei no velório onde eu estive hoje. Muitas pessoas, elas buscam ter fé, para que as coisas aconteçam no âmbito natural nas suas vidas e se resolvam. Fé para ser curada, fé para resolver uma situação de relacionamento, fé para uma coisa ou outra. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso significa dizer que a fé, ela tem o primeiro propósito de agradar a Deus. E quando eu agrado ao Senhor, eu reconheço a sua existência na minha vida e nas coisas que precisam acontecer na minha vida. Em razão disso, Ele galardoa, Ele recompensa, Ele tem prêmios, Ele tem livramentos para mim e para você. Então o primeiro propósito é, a minha fé, ela tem que agradar o Senhor. Porque se a minha fé é só para trazer um livramento na minha vida, eu posso ter aquele livramento e não agradar o Senhor. Posso ter um comportamento diferente do que o Senhor quer. Vou concluir então a ministração. E quero orar. Quantos querem oração nessa noite de livramento? Vou pedir de novo. Quantos querem oração de livramento essa noite? Pelo menos alguns. Se você quer, você vai receber. Então, você não precisa se autocondenar por você ter vivido em ambientes hostis, inóspitos, diferentes, desagradáveis, e nem por ter tido pais, quem sabe, até abomináveis ou perversos. Você não precisa se autocondenar. O que você precisa é ter coragem, diga coragem, ousadia, para recomeçar. Diga para recomeçar. Recomeçar de que forma, pastor? Do ponto de vista de Deus. Muitas pessoas não têm êxito na sua caminhada cristã, porque elas recomeçam na força do seu entendimento, no seu conhecimento intelectual. E aí, como eu falei, volto a dizer de novo, como eu falei hoje de manhã, na palavra que eu reparti, lá no ambiente onde eu estive, muitas pessoas se tornam céticas. O ceticismo acaba abraçando as pessoas, ou seja, se tornam críticas, duvidosas. Então tudo que elas ouvem, a começar, porque as coisas não estão acontecendo como elas gostariam que acontecesse na sua caminhada, então ela passa a duvidar. E aí, queridos, um convite para a apostasia é o próximo passo. O abandonar a fé é um próximo passo. Aliás, não é nem abandonar a fé, porque a fé não fazia parte, porque não agradava o Senhor. Porque a sua fé era para o seu próprio interesse, para resolver a sua situação. Então a conclusão é, nós precisamos ter coragem para começar em Deus e se determinar, como fez Ezequias naquele tempo, restaurar o altar e tudo que foi quebrado e abandonado. Diga, eu preciso restaurar o altar. Diga aí, tudo que foi abandonado. Depois disso, se manter fiel, mesmo que o inimigo venha contra nós, mesmo que o inimigo ameace, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis nos meus negócios, na minha casa, pessoas me abandonaram, pessoas foram infiéis comigo, pessoas não me entenderam, não importa, é o inimigo armando para eu desistir, para eu retroceder. Então, quando eu me mantenho fiel, eu cuido das minhas fontes. Por que eu cuido das minhas fontes?
para não permitir que o inimigo se aproxime delas. Quando eu me deixo abater, eu estou permitindo que o inimigo venha e contamine as fontes das quais eu sacio a minha sede. Então eu preciso cuidar das minhas fontes, eu preciso me manter vigilante a ponto de ter a seguinte posição: o inimigo que morra de sede, se depender de mim, ele vai morrer de sede. E essa é minha resposta, essa é minha posição. Se depender de mim, o inimigo não tem espaço na minha casa. Você tem essa posição? Se depender de mim, o inimigo não tem espaço na minha vida. Posso ser tentado por todos os lados. A Bíblia diz que nós não estamos livres de tentação. Então, se você foi tentado hoje, se você foi tentado nessa semana, por vários aspectos dos quais eu não quero trazer aqui à baila, mas se você for tentado, querido, ouça, não tem tentação que nós não possamos suportar. A Bíblia diz que antes o Senhor dá escape para nós. Então o que nós precisamos é fazer com que o inimigo morra de sede na tentativa de querer tomar água nas nossas fontes. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. Então repare as brechas, levante torres de oração, construa muros extras e se revista do armamento de Deus. E se mantenha animado e confiante no Senhor. Se mantenha animado e confiante no Senhor, amém? Nós estávamos orando agora há pouco, ali antes do culto. E a gente fica sabendo de alguma situação aqui, uma situação lá, porque pastor está atento a todas as coisas. De repente você não sabe que o pastor sabe da sua casa, mas ele sabe. A Bíblia diz que tinha um rei que estava vindo contra Samaria, e antes de chegar lá, já era desbaratado. Aí alguém disse: não, mas tem alguém que está sabendo dos teus ataques, rei, contra... E quem foi esse? Eliseu, o profeta Eliseu. Ele tinha uma conexão com Deus e sabia quando o inimigo atacava. Então, quando eu e você temos essa conexão com o Senhor, nós percebemos quando o inimigo vem contra nós. Então, eu tenho que me manter animado no Senhor e não me deixar esmorecer, não me deixar retroceder ou não retroceder por conta dos ataques, por conta das notícias ruins. Eu tenho que ser uma pessoa animada no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que força você tem tido nesses dias? Qual é a tua alegria nesses dias? Então eu comentava assim, nós não vamos nos conduzir, nós não vamos o nosso foco não será nunca nas notícias ruins ou nas situações difíceis. Nós vamos tratar de cada uma delas, mas o nosso foco será mantido naquilo que o Senhor tem determinado, no nível de ânimo, no nível de confiança. Amém, queridos? Seja assim na sua casa. Seja alguém confiante, seja alguém animado. Não olhe para, mas está caindo uma portinha do armário lá da cozinha, então eu azedo a noite, o dia, então, a semana toda, porque não vou ter condições de resolver aquilo. Veja o resto da casa. Você vai perceber que no quarto está tudo ok, no banheiro está tudo ok, na sala está tudo ok, mas você está desanimando por causa de uma portinha que o marido ainda não foi consertar, o abençoado. E assim em relação à esposa também. E assim em relação aos negócios. Na igreja não é diferente. O que eu tenho que olhar? Aquilo que o Senhor tem liberado no nível de bênçãos para a sua igreja. E eu tenho que caminhar consoante a isso, para que eu não esmoreça quando as notícias de Senaqueribe vier contra a minha vida. Amém, amados? Última coisa que eu quero falar. Agora ouça isso. O rei, o profeta, e aqui hoje o pastor, está falando ao seu coração. E o que eu estou falando ao seu coração é: porque Deus está conosco, não há exército que prevaleça contra nós. Amém, queridos? Então eu quero orar nesse sentido. Tem situações que quem sabe você
permitiu que o inimigo contaminasse as suas fontes. Tem situações que você esmoreceu diante de ameaças, de recados das trevas, de situações dentro da sua casa. Tem situações que têm roubado as suas forças. E você precisa se levantar em Deus nesses dias. Compreender que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles, com o mundo. Maior é aquele que está dentro de nós. O Senhor está em nós. É Ele que cuida dessas fontes. É Ele que fortalece os muros levantados, porque esses muros têm a companhia dos anjos guardando. Então tem coisas que às vezes nos esmorece. Tem coisas, notícias que às vezes dentro na nossa alma mesmo não permite que nós nos levantemos e entendamos que juntos em unidade nós podemos nos reunir e dizer como família. Eu estou dizendo a família dentro das nossas casas, mas como família, como igreja, nós vamos tapar as fontes, nós vamos tapar os ribeiros, nós vamos levantar os muros, nós vamos tapar as brechas, nós vamos levantar torres, e não vamos permitir que o inimigo prevaleça sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Quero orar por você que deseja receber essa oração. Vem aqui à frente, num sentimento de que verdadeiramente você compreende que esse é tempo para a sua vida. Amém? Pode sair do seu lugar e vir.